Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E depois de muita demora, e veja bem, foram muita demora, depois de 134 episódios, se eu contar tudo, enfim, chegamos no fatídico episódio 100. Episódio esse que eu juro pra vocês, eu tô gravando pela segunda vez, porque eu gravei a primeira, ficou muito extensa. E mesmo eu estando muito emocionado, porque eu vou falar de algo que eu gosto, eu acho que eu quero falar de uma forma muito mais franca, aberta e honesta. Então sim, vocês já viram na thumbnail, quem me segue no Instagram já viu inclusive uma foto que eu postei, eu vou ter postado uma segunda antes desse podcast sair. Mas sim, vocês não estão errados, eu vou falar da minha obra favorita de toda a minha vida, ever, que é Medaka Box. Então vou pedir para primeiramente vocês sentarem, talvez a viagem seja longa, mas eu não sei. Mas em todo caso, se acomodem, aproveitem a estadia e vamos conversar um pouco sobre, como eu disse, repito, minha obra favorita. Porque sim, cara, falar de Medaka Box é eu falar de uma das obras que eu mais amo, quiçá a minha obra ao concurso mesmo. E eu tenho alguns fatores pra dizer isso e eu vou comentar ao longo desse episódio, tá? Mas primeiramente, como de costume, vamos pras observações de forma geral, tá bom? Escrito por Nishio Shin, que é o mesmo autor de Bakemonogatari, Zarigotou e mais uma porrada de outras light novels, inclusive no currículo desse homem tem light novel de Holic, tem light novel de Jojo, light novel de Death Note, o cara é um monstro da indústria. Mas escrito por Nishio Shin, ilustrado por Akira Akatsuki, Medaka Box começou sua serialização, né, foi publicado na Weekly Shonen Jump, de 11 de maio de 2019 até 27 de abril de 2013. Ao todo, a série teve 192 capítulos que foram divididos em 22 volumes. A série também contou com um anime, que foram divididos em 2 temporadas, que estreou aí ao longo de 2012. A primeira temporada, intitulada Medaka Box, estreou em abril de 2012. A Medaka Box Abnormaru, que é a segunda temporada, que também teve 12 episódios, estreou em outubro, também com 12 episódios. A série conta com 3 light novels. Medaka Box Gaiden Gujiluze Kumagawa, com 2 volumes, que saiu em 2012. Shousetsuban Medaka Box, também de 2012, também com 2 volumes. Medaka Box Juvenile Shousetsuban, de 2013, com 1 volume. E além de tudo isso, conta com um grande guidebook, onde você tem basicamente todos os personagens da série, porque, sério gente, Nishio Shin é um homem que gosta de criar personagem. Tá pra nascer um cara que cria mais personagem que ele, e tá pra nascer um cara que dá nome pra todo mundo e tenta dar importância. Tá, mas assim, qual que é a história de Medaka Box, né? Porque eu vou fazer de uma forma diferente, porque eu fiz de uma primeira vez, de uma forma, e acabou ficando muito longo. E meio que eu tava contando a história do negócio, e a ideia aqui não é contar a história, a ideia é que vocês vá ler. E eu não sei se eu falei certo, mas vocês entenderam. Medaka Box, ele é focado na Kurokami Medaka, que foi eleita por 98% do colégio como a presidente do conselho estudantil. Como primeiro ato dela, quando ela é eleita, ela cria uma caixa de sugestão, onde ela fala que 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer aluno pode colocar sua sugestão lá e ela a realizará. E aí a gente vai acompanhar as desventuras dela pra corresponder à caixa de sugestão. E nesse meio tempo a gente vai acompanhar também o pessoal do conselho estudantil, que na primeira temporada do anime, nos 4 primeiros volumes, meio que entram, que são o pessoal que nós mais acompanharemos, que é o Zenkichi, o Akune e a Kikaijima, fora Medaka. Tá, então assim, é bem bacana. A ideia em si, ela é bem interessante, mas assim, a gente precisa comentar alguns pontos. Porque eu vou comentar, mas vou tentar abordar através de arcos, né? Então o primeiro arco, por exemplo, que é o arco do conselho estudantil, que é quando a gente vai montando o pessoal o arco do conselho estudantil, que inicialmente a gente vai conhecendo o pessoal que é do conselho mesmo. É bem complicado você acompanhar o começo, porque ele é um pouco chato. E eu não vou falar isso, nossa, pra pagar. Não, o que é equivalente aos 2 primeiros volumes. No anime é meio que a metade da primeira temporada, ele é bastante chato e arrastado. Porque, pelo fato do Nishio Shin ele tentar apresentar pra gente aquele universo, ele dá muitos momentos episódicos. Então são episódicos que a gente entende, nós nos inteiramos, porque apesar da história ser focada na Medaka, quem narra a história pra gente em boa parte dela é o Zenkichi. Então, como a narrativa ela segue muito a visão do Zenkichi, o Zenkichi ele tenta explicar muita coisa pra gente. Pra nós que somos o espectador olho, né? O narrador, ele tenta explicar pra gente muitos conceitos, especialmente com relação a Medaka, porque ela é uma personagem muito estranha. E quando eu digo estranha, confia, ela é bem estranha. E é muito chato, de certa forma, porque você tá vendo uma pessoa que é praticamente perfeita, e mais pra frente a gente vai entrar nesse mérito,
utilizando-se de recursos de perfeição. Então, em muitos momentos, você percebe que a narrativa ela tenta nos prender e nos ganhar dessa forma. Então, assim, você tem alguns momentos que tentam fazer os pretensos dramas. Um exemplo muito prático disso eu acho que é no segundo episódio, que ela precisa ajudar a resgatar um animal, e nisso a gente descobre que animais têm medo da Medaka, porque a Medaka ela tem uma presença muito forte. Para ela ter uma presença muito forte, os animais não conseguem se atrair por ela. E é o sonho dela que animais se atraiam por ela. Então esse é um exemplo. O outro é quando a gente vai conhecer a Nabeshima, que é a líder do clube de karatê, e ela quer um sucessor. Então, tipo assim, a Medaka é muito perfeita. Então, nesse caso, ela não entra na disputa, quem entra é o Zenshi. Então, assim, a gente tem diversos momentos que, nesse início, a gente vai entendendo um pouco melhor a dinâmica da personagem. E além de entender a dinâmica dela, nós vamos entendendo o pessoal que a cerca, tá? Isso é bem bacana. Assim como o primeiro mini arco aqui nesse começo, que é o arco do Conselho Disciplinar, né, que a gente conhece o Unzen e conhece todo mundo do Conselho Disciplinar, né, é bem interessante. E além de nos mostrar um pouco melhor como que a Medaka é uma personagem foda também pra porrada, tá? Inclusive tem uma das lutas mais divertidas, né, desse começo. Eu não vou nem falar da série, porque da série tem algumas mais pra frente que eu acho muito melhor. Mas tem umas lutas bem interessantes, temos personagens bem legais sendo apresentados nesse primeiro arco, só que ele é o mais chato. Tá, os arcos seguintes, né, o arco da classe 13, que é o segundo arco, ele é muito melhor. E os dois arcos sucessíveis que vêm após o arco da classe 13, eles são, tipo, muito ao concurso. O arco da classe 13 é onde a gente é apresentado os conceitos iniciais da série, né, que são os conceitos dos normais, normais, especiais e anormais, né, que posteriormente esse conceito diminui. Mas a gente tem essa apresentação, a gente tem um pouco de entendimento do que cada conceito dentro da série ele faz de diferente. Então é bem interessante quando a gente começa a entender isso. Porém, eu acho que todo esse começo ele converge muito no ponto de ele é só um shonen de porrada, com momentos muito legais, e que em alguns momentos a gente começa a descobrir que a protagonista ela é extremamente roubada. Um exemplo prático é que no final desse segundo arco é quando a gente descobre as habilidades da Medaka, porque a gente vai descobrindo melhor sobre os anormais, e descobrindo sobre os anormais a gente descobre que cada anormal tem uma habilidade. Então a gente tem anormais que podem ler mentes e por aí vai. E aí a gente descobre, por exemplo, que a habilidade da Medaka se chama de Endo, e é uma habilidade que basicamente ela pode ter qualquer poder e ela pode torná-lo melhor, entende? Então assim, é um conceito muito bacana. E eu tô falando dessa forma aqui nesse começo porque pra mim esse começo ele é bom. Só que ele não foi aqui que ele me ganhou, entenda isso. Eu vi o anime, eu lembro que eu vi em abril de 2012, inclusive tinha, né, um Dollar Cash referente a isso, e eu falava que Medaka era ruim. Eu vim rever Medaka em 2015. O final do arco da classe 13 foi o que me chamou a atenção pra ler o mangá. O final, e eu fui ver o anime inteiro. Vi o anime inteiro porque eu decidi que daria uma chance. E quando eu cheguei nesse final, foi aí que eu comecei a ficar pego mesmo pela série. E com o tempo, né, inclusive tem um texto muito bom do All Fiction, que é um blog que ele escreveu um textão gigantesco sobre Medaka, que inclusive foi um blog que eu li o texto, junto com a minha leitura, eu fui absorvendo tudo e acabei criando um texto gigante também pro Dollars, né, pro blog do Dollars. Esses links estarão aqui embaixo. E nisso, na época, né, que eu vi o anime, eu falei, pô, é legal, não é um ao concurso, é muito bom. Ele é mais do que eu tava esperando, porque assim, ele não é só um shonenzinho de porrada, ele traz muitas coisas interessantes, ele brinca com muitos conceitos do shonen mesmo, só que é no arco seguinte ao arco da classe 13, que é o arco Minus, que é onde a gente tem os melhores momentos. Primeiro porque o melhor personagem da série é apresentado, que é o Kumagawa. E sim, gente, se vocês conhecerem o Kumagawa, vocês vão entender como ele é um melhor personagem, quiçá um dos melhores antagonistas de shonen ever. Tá, não acho que é o melhor, mas ele muito provavelmente ele entraria pra mim no top 5 tranquilamente. Primeiramente porque ele é um personagem que é a personificação plena e perfeita do que é o caos. Ele não tá ali pra, tipo assim, vencer. Ele sabe que ele não vai vencer porque ele é um Minus. E o conceito do Minus é basicamente uma pessoa que ele é totalmente negativa. Ela tem ciência de que ela não pode ganhar. Ela tem ciência de que ela não é o protagonista. Então isso é muito interessante. Só que não é porque ele tem essa ciência que ele deixa de blefar, ele deixa de ser perdão a palavra, se eu tiver menor de idade, peço desculpa. Ele não deixa de ser um cuzão, ele não deixa de ser um filho da puta de marca maior, porque assim, ele sabota arco de treinamento no arco Minus. Ele pega uma cláusula de letras miúdas do conselho estudantil pra
pedir recontagem de voto e pra pedir que ele concorra à presidência do conselho. Então, assim, ele é um personagem que ele não liga de pegar todas as expectativas que a gente tem e simplesmente subvertê-las. Ele é bem interessante. Como personagem, como construção de personagem, ele é muito bom. Melhor ainda quando você vê que ele é um personagem metalinguístico, porque ele entra na série pra criticar o conceito de shonen. Tá? Assim, muita gente que tá ouvindo isso talvez não conheça. Mas a Weekly Shonen Jump, ela é uma revista que ela carrega uma visão muito forte de 3 pilares principais. Que é amizade, trabalho duro e vitória. Que são 3 palavras que, se não me falha a memória, eles chegaram a fazer uma pesquisa anos atrás e foram essas 3 palavras que mais vieram e que se estabeleceu como pilar da revista. Quando o Kumagawa surge, nós temos esse lema, né, que é um lema, assim, de certa forma, da revista, sendo tratado como relações frágeis, trabalho inútil e vitórias vazias. Ele pega esse contexto principal, assim, que traz realmente um contexto que, se você pegar shonen, ele é basicamente isso. Nós criamos laços, amizades e etc. Trabalhamos muito duro, treinamos, fazemos o nosso melhor para que alcancemos a vitória. Só que o Kumagawa, ele quebra esse conceito quando ele fala assim que essas amizades, elas não são nada mais, nada menos do que relações frágeis. O trabalho duro, ele é inútil. Porque foda-se. E a vitória, ela se torna de uma forma vazia. Porque, né? Shonen. Então ele precisa seguir essa tabela. Então, assim, ele quebra isso. Ele quebra aquele conceito que a gente tinha de que as coisas no shonen, elas têm que fluir de uma forma. Então ele quebra. E um exemplo muito prático disso que eu gosto muito, inclusive pra mim foi um ponto onde eu comecei a achar muito mais interessante o arco Minus, é a questão de que, primeiro, a habilidade do Kumagawa. Ele é um Minus, né, como eu disse, ele é totalmente negativo, ele é a personificação perfeita do que é uma negatividade pura. Em sua pura essência, ele é negativo. E tem um momento muito foda que, tipo, a primeira luta desse arco é dele contra o Zenshi. Ele deixa o Zenshi cego por conta da habilidade dele, que eu acho que é legal comentar isso, que aqui a gente começa um dos bullshits mais maravilhosos. Eu acho que pra mim é o top 2 de bullshit de shonen que eu já vi. Só perde, pra mim, esse ele perde apenas pro de Fuma no Kojiro. E no podcast de Fuma no Kojiro eu vou falar melhor desse bullshit de Fuma no Kojiro. Mas, basicamente, Medaka Box, no arco Minus, ele perde o conceito de personagens morrem. Preste atenção nisso. Em shonen, personagens morrerem causam impacto. Em Medaka Box eles simplesmente falam: o personagem, se o corpo está aqui, a gente consegue trazê-lo de volta à vida. E sim, gente, é maravilhoso isso. Falando dessa forma, fica parecendo, nossa, que absurdo. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Quando eu digo maravilhoso, é maravilhoso mesmo. Não tem nem como eu falar diferente. E esse conceito, ele é muito bem entregue aqui. Justamente por isso, porque são personagens que eles conseguem transcender a ideia de, tipo assim, o impossível existe. O impossível em Medaka Box, ele é possível, e é muito legal isso. E é muito legal que ele surge com um personagem que tem uma habilidade, se chama basicamente All Fiction, que é tudo ficção. E, como eu disse do Kumagawa, eu não mencionei isso, eu mencionei o anime e tal, mencionei, o Kumagawa foi o que me motivou a assistir a série, que realmente foi. Só que assim, o Kumagawa, ele aparece no anime e a gente tem um episódio dedicado a ele. Tá? A primeira temporada, como eu disse, são 12 episódios, ele vai adaptar lá os 4 primeiros volumes, 3, 4 primeiros volumes. O segundo, do primeiro ao 11, eles adaptam até o 55. Ele fecha o arco mesmo da classe 13. O 12, que poderia adaptar alguma outra coisa pra gerar gancho, ele adapta uma das partes da Light Novel do Good Loser. E é aí onde a gente tem uma noção do que é o Kumagawa. Porque, cara, pensa num anime um episódio que ele é feito pra zoar. A dubladora do Kumagawa, que é a Megumi Ogata, ela cria uma música de abertura pra esse episódio. Tem uma música exclusiva pra esse episódio, que por sinal é maravilhosa. Muito gostosinha de ouvir. Tá no meu on repeat do Spotify recente, mas assim, ela é bem legal. E é muito interessante que, por exemplo, tem uma cena que o cara tá lutando com um cara, ele simplesmente fala Orufiction, né? Sempre quando ele vai usar o poder, ele fala, não sei o que, sei lá, Orufiction. E ele meio que brinca com essa questão de tudo ser uma ficção. Então tem uma hora que ele começa a mudar as cores dos bagulho, mano. Tem uma hora que ele torna o bagulho preto e branco, só usando o poder dele, pra vocês entenderem o nível de roubado que ele é. E ele nunca consegue... E por que ele é o Good Loser? Isso é... E aí eu não vou explicar tanto, mas ele é basicamente o Good Loser porque tem uma pequena coisa que ele faz que você... No começo você não entende. Quando você consegue entender, aí você fala, grande sacada. Mas assim, pra resumir, é uma questão muito dele
não ouvir a pessoa admitir a derrota. Vamos colocar assim, eu vou simplificar, mas você precisa assistir ou ler para você entender melhor. Porque vai muito além dele simplesmente isso. Inclusive, na luta dele, né, mais adiante contra a Medaka, nesse arco, a regra da batalha deles é basicamente essa: você só perde se você admitir que perdeu. Porque pra ele isso tem um valor. E é muito interessante a forma como isso é destrinchado, a forma como isso trabalha, a forma inclusive como a gente tem um discurso maravilhoso dele, tá? Inclusive, deixa eu achar aqui que eu tenho essa frase dele, porque quando ele vai lutar com ela, ele fala com uma outra personagem que vai aparecer a seguir, que é a Anshian-san, a Jimu, e ele fala assim: mesmo se eu sou odiado, mesmo se eu sou temido, mesmo se eu sou inútil, eu quero provar que sou melhor que os protagonistas. Então, assim, ele tem essa ciência de que ele não é um protagonista, mas ele tem a ciência que ele quer provar isso. E ele fala, né, esse diálogo dele é muito foda, porque ele fala assim, ele fala que quer provar isso, ele quer provar que as pessoas que não têm amigos podem ser tão boas quanto as que têm, e por aí vai. É uma relação muito interessante. O personagem cresce de uma forma que torna tudo legal. Ele torna aquilo que é uma antítese do que é o shonen. Ele mostra que mesmo ele sendo o antagonista de ocasião, ele quer ser melhor que um protagonista. Ele quer brilhar. E isso é muito forte. É muito legal. Isso tem um impacto muito bom. Especialmente quando você tem essa noção de que ele entende que ele tá num lugar que não é o lugar de fala dele. Ele entende que ele tá numa revista. Ele entende que ele tá numa revista shonen. Ele entende que ele é um personagem e ele não é o protagonista daquela história. Ele entende que, a via de regra, ele não ganha. Só que ele quer provar que ele pode ganhar. E isso é muito legal. Só que, se o Komagawa, eu já acho ele um personagem foda, e pra mim ele é o meu personagem favorito ever, a Anshian-san, ela é um ser humano que ela não é minha personagem favorita, só que em desenvolvimento do que a metalinguagem de Medaka Box e a loucura dessa série entrega, a Anshian-san, ela entrega o dobro, tá? Porque aqui a gente tem que estabelecer um outro conceito de Medaka Box, porque tá confuso. E Medaka Box tem essa ideia de não ser necessariamente a série menos confusa da face da Terra. Pelo contrário, ela se esforça pra te confundir em alguns momentos. E quando eu digo que ela se esforça, é, por exemplo, no começo a gente tem a Medaka. A gente sabe que a Medaka é uma mulher excepcional. E isso é muito legal, porque o Onishi Ishin, ele trabalha uma personagem extremamente excepcional. Depois da batalha contra o Uzen, a gente descobre que existem os normais, os especiais e os anormais, sendo que os especiais são pessoas que têm características específicas, únicas, que os tornam diferente da maioria, tá? Então é bem interessante já situar esse ponto. Um exemplo prático de especial é a Kikaijima, porque ela é uma nadadora muito hábil e ela tem pulmões excelentes. Então, devido a isso, ela tem uma habilidade especial muito forte envolvendo a questão pulmonar. Os anormais é tipo a Medaka Box, o Myakunoji e diversos outros personagens que vão aparecendo ao longo da série nesses arcos da classe 13. Que são pessoas que têm habilidades únicas e são habilidades muito específicas, eles conseguem tornar o impossível possível. Tá, então quando a gente pega, por exemplo, que a skill da Medaka, quando ela aparece, é o Diendo. E é uma skill que ela consegue copiar qualquer coisa que a outra pessoa faça. Ela consegue copiar habilidades e tornar essas habilidades algo épicos. Ela consegue aperfeiçoar e aprimorar essa habilidade em 100%. Então uma habilidade que às vezes a pessoa está aprendendo, ela olhou, ela entendeu a habilidade, ela copia, aprimora e aperfeiçoa. Ela torna aquela habilidade dela e 100% melhor. Tá? Então aqui a gente já tem um conceito de 3 categorias. No arco Minus, a gente pega essas 3 categorias e a gente torna em Plus, que são pessoas que não têm uma negatividade muito alta. Em contrapartida, nós temos os Minus, que são as pessoas extremamente negativas. A gente tem o Plus e tem o Minus. Quando a Anshian-san aparece, essa equação ganha mais um ser humano, mais uma tríade, que são os Not Equals, que eles empatariam tanto com os Plus quanto com os Minus. Então eles não podem se considerar iguais a nenhum dos dois. E aí a gente começa as loucuras, porque a Anshian-san, ela também tem um pouco de síndrome de Chinubyo, né, que é aquela síndrome de quinta série. Só que ela tem uma... só que não é dessa forma que a Medaka narra, ela narra como síndrome da realidade simulada. Por quê? A Anshian-san, ela acredita piamente que ela está dentro de um mangá. E é aí que Nishio Ishin nos surpreende, porque ele entrega que... Primeiramente, ele quebra aquela frase do Komagawa, dizendo que apenas o protagonista
pode vencer. Entendam isso. É necessário que nós entendamos que Nishi Shin, ele sabota a própria ideia dele, porque inicialmente ele falou que o lema da Shonen Jump seria reduzido a um esforço, a relações frágeis, trabalho inútil e vitórias vazias. Só que o Shan-san, ele fala que foda-se isso, quem vai ganhar é o protagonista. Se você é o protagonista, você ganhou. Se você não é, você não ganha. E isso gera o melhor momento da série. Eu não vou explicar o que acontece nesse momento, eu só vou dizer que basicamente a gente tem um confronto Medaka versus Zenki, porque eu preciso falar esse ponto para que nós possamos seguir. Nós temos uma das páginas mais fodas, que é onde a Shan-san ela fala basicamente o nome de todos os protagonistas possíveis, né, pro Zenki, para convencer o Zenki que ele tem que ser um protagonista. E aí nós vamos pro arco que pra mim é aqui, que separa o que é um mangá foda do que é um mangá ok, tá? Todo o arco da eleição do 100º presidente de Okinawa, e agora talvez vocês consigam entender o porquê eu deixei aqui como 100, tá? Ele é pautado numa crítica muito fodida a... Se você for olhar de forma fria, você vê que é uma crítica ao shonen em estrutura. Se você for pensar de outras formas, você pode pensar em criticar a sociedade, em criticar pessoas que não aceitam ajuda, e por aí vai. É uma caralhada de pontos que nós podemos sim traçar críticas, porque o Nishi Shin, ele é muito maluco das ideias, ele cria uns bagulho que às vezes você fala, porra, superficial, e até vou puxar um exemplo prático aqui de crítica que o Nishi Shin faz, de uma forma que às vezes não soa como crítica se você não prestar muita atenção, que é Bakemonogatari. Bakemonogatari, ele tem o Araragi. O Araragi é um ser humano deplorável em diversos momentos, e a série faz questão de criticar isso de uma forma ácida, de uma forma mórbida, de uma forma mais... mórbida não, mas de uma forma ácida, de uma forma que às vezes, se você olha muito rápido, você não presta devida atenção, você acha que ele não tem essa crítica, e tem. É muito inteligente, não diria que, tipo, nossa, plau, revolucionário, não, mas a forma como ele critica, se você tá lendo pelo entretenimento e você não parar 5 minutos pra analisar friamente como o autor tá querendo narrar aquilo, você acha que não existe uma crítica. E Medaka Box, ele faz questão de, em diversos momentos, pautar a crítica. Todo momento que a Shan-san aparece, ele fala isso. A Shan-san, em diversos momentos, trata aquela série como um mangá. Ela fala do efeito underdogging, que são séries que passam de 10 volumes e estão sendo sustentadas pelo próprio sucesso. A personagem tenta fazer a série ser encerrada antes da estreia do anime. E vale mencionar que na época o anime tinha sido anunciado. E do momento que o anime foi anunciado até o capítulo 140, em diversos momentos ela entrega que ela quer encerrar a série junto com a estreia do anime. Ela fala desse jeito, que ela quer encerrar aquela série junto com o anime. Só que pra isso ela precisa que o Zenki seja o protagonista. Inclusive tem um momento maravilhoso que ela muda o foco. O bagulho é um Battle Shonen e ela começa a brincar como se fosse um rom-com. Entende? Então assim, é junto com a Shan-san que a gente acaba entendendo algumas outras habilidades, como a habilidade de Shiranu, e a gente começa a entender algumas outras coisas que são muito ricas pra série. Até o momento que a gente culmina nos capítulos que pra mim são os mais interessantes. Que inclusive eu tenho um texto sobre o meu top 5 de capítulos de Medaka, e esses 3 capítulos estão, que é do 138 ao 140, que é a 138ª sugestão até a 140ª sugestão. Que os títulos dos capítulos são: se você desejar mudar a Medaka-chan, eu pensei que era errado eu viver, e a vida é épica. E cara, eu posso ler pra vocês o que eu escrevi, porque, mano, foi um texto muito simples. Mentira, mas ele é gigante. E, cara, ele é muito interessante. Mas, tipo assim, um trecho que eu acho interessante é, por exemplo, vou ler alguns trechos do que eu coloquei no texto, tá? Um exemplo prático é esse: posso dizer sem medo que atualmente consigo ler os discursos sem sentir um super tapa na cara, sem surpresas, pois, de certa forma, já destrinchei tudo aquilo que a minha maneira de entender. Ler cada um dos 2 discursos normais e críticos me fez notar que somos dependentes de um sistema que, por vários momentos, é falho, é burro e nos polariza. Ler as 5 not equals mostrando o quão burro é abrir mão da opinião de um todo, por questões de ranqueamento, de melhor ou pior, de primeiro ou último, nos leva ao questionamento. Mais do que isso, nos dá uma primeira impressão do que ainda poderia estar por vir. O Zenki segue com um discurso que, sinceramente, é um esporro.
Esporro contra a dependência desse sistema, contra a mania que temos de depender demais dos outros ou de ficarmos inerte a algo, como quando podemos fazer por nós mesmos. Isso remete muito, no meu ver, àquelas pessoas que nunca conseguem algo e culpam mundos e fundos, quando na realidade a culpa é apenas sua. Eu tô lendo realmente o que escrevi. Desde o começo temos uma protagonista que se faz presente e que se levanta em defesa de todos. Ela é a personificação do que é perfeito, do sistema que não há por que reclamar. Mas é certo dependermos disso por toda a vida? É certo jogarmos tudo nas costas de uma única pessoa porque ela tem um coração de ouro? É certo. Esse é o principal questionamento dos dois discursos que os dois discursos entoam. Essa é a entonação normal. O discurso da Medaka é de modo simplista a mesma base. Mantenham o padrão, confiem em mim, deixem de se responsabilizarem por tudo e só se joguem. É um discurso bacana, porém evoca o comodismo. É a anormalidade que ressoa perto da normalidade. É o monstro perto dos que são simples pessoas, é a divindade perto dos mortais. É algo estranho. Até destoa de tudo que vemos ali. Entendam? Eu tive que ler porque, cara, é basicamente isso. Basicamente o que acontece nesse capítulo são: a gente tem um time que são as Not Equals, que são 5 menininhas, que são versões tem um pouco da Jimu nelas. É o discurso delas, um discurso do Zenki e o discurso da Medaka. Cara, é basicamente isso. Porque toda a crítica das meninas, toda a crítica do Zenki, eles criticam o sistema em si. O Zenki, inclusive, tem um momento que ele fala: vamos enfrentar junto a Medaka-chan, porque tudo que ela queria era inimigos. E, inclusive, ele puxa uma coisa que, pra quem assistiu o anime, isso é mencionado no primeiro episódio. Porque a Medaka, ela pede pra que... Ela fala pro Zenki que o desejo dela é gerar um campo florido. Então, toda vez que ela realizar uma dos pedidos da caixa de sugestões, ela vai colocar uma flor. E quando ele vai falar com o pessoal, ele dá um esporro justamente por isso. Porque ele fala assim: nós conseguimos encher a sala do Conselho Estudantil de flores em 6 meses. Presta atenção. Ele deixa muito claro que foram 6 meses. Desse jeito, ele fala: foram 6 meses e nós enchemos a sala de flores. Vocês não têm vergonha de simplesmente pôr uma menina que não tem nada, que tipo assim, que só quer viver, que só quer ser uma adolescente normal, por ela pra fazer tudo que vocês poderiam fazer às vezes, por coisas às vezes simples. Então o Zenki, ele vem com um tapa na cara que as meninas antes, as Not Equal, já tinham dado. As Not Equals, elas falam que é vergonhoso ver a reação deles, ver o quão eles são dependentes de um sistema onde uma maioria oprime vozes que às vezes que oprimem vozes, onde vozes menores não têm vez, não têm opinião, elas precisam seguir a boiada. Então assim, são discursos que, cara, são perfeitos. E quando você ouve o discurso da Medaka, por exemplo, você percebe a diferença, você percebe o quão da hora é. E vale mencionar, que eu não mencionei aqui, que a Anshan-san, ela tinha um plano, que é o Flask Plan, que era de criar uma pessoa extremamente perfeita. E era a única coisa que até hoje ela não tinha conseguido fazer, porque a série meio que narra que a Anshan-san tem 5 milhões de anos. Bizarro? Sim, mas é bem interessante. E nesse momento que ela consegue fazer isso, eu acho tão incrível a forma como, narrativamente falando, funciona. Ou como... Aqui eu vou ter que dar um spoiler, talvez, mas eu vou tentar não dar tanto. Como o plano que ela queria que desse errado funciona. Que, cara, é arrasador. Já é um dos momentos mais legais da série. Que é tipo assim, a Anshan-san meio que falando que ela já tá de saco cheio. Que até o que ela achou que era impossível se tornou possível e que ela cansou. E que aí a gente entra num ponto que eu acho muito legal também agregar. Que é a habilidade do Zenki. Ele ganha uma habilidade da Anshan-san por conta da luta contra o Kumagawa, que ele fica cego, e a Anshan-san dá uma habilidade que ele consegue enxergar as pessoas como elas realmente são. Então, por exemplo, ele consegue enxergar quando a pessoa tem desprezo, etc. Ele consegue ter uma visão mais fria das coisas. E essa habilidade dele, ele pede pra ser remodelada. E quando a habilidade é remodelada, ele ganha uma habilidade que basicamente acaba com qualquer conveniência do shonen. E a Anshan-san explicando, é maravilhoso, que ela fala assim: você acha que você vai... o protagonista acha que vai cruzar a esquina e vai encontrar o grande amor dele? Com essa habilidade ele não vai. A vida vai seguir o fluxo normal.
No último momento, quando o vilão for dar o golpe de misericórdia, ele vai errar o ponto vital. Com a habilidade do Zenkichi, não. Ela não vai errar e ele vai acertar. Então, assim, é uma habilidade que ela acaba com qualquer conveniência, tornando realmente o fluxo das coisas o que deveria, o que é pra ser mesmo. E com esse final, a gente chega no capítulo 140, né, que é a vida é épica. Que é quando a gente tem um momento que a Medaka vai dar um esporrão na Xiansan por conta de um rolê que eu não vou contar. E sim, eu tô falando aqui bem resumido. E eu acho que vocês conseguem entender um pouco melhor o porquê eu gosto da série até aqui. E é esse trecho que eu vou ler pra vocês agora, que eu tô com a página aqui, que eu amo. Porque no primeiro volume, a Medaka fala basicamente a mesma coisa. O mundo é pacífico demais, etc, etc. Não se preocupem, a vida é um drama. E no 140 ela vem com: o mundo é pacífico demais? O futuro é chato? A realidade é a sua inimiga? Não se preocupe, mesmo que ela seja, a vida é épica. E cara, eu tô falando isso agora e me deu até uma arrepiada. Porque é muito foda quando você lembra que lá no começo ela fala que a vida é um drama. Mas depois de tudo que ela passou, depois dela ver que ela tava errada e tal, ela não se abala e ela fala que a vida é épica. Cara, isso é foda. É foda. E quando eu falo assim, pode talvez soar estranho pra você que tá ouvindo. E você fala: nossa, mas você está puxando o saco, mas por quê? Porque, cara, a forma como tudo é construído pra que a gente chegue neste momento, ela é muito grandiosa. É um trabalho tão bem feito, tão bem gerado, que, cara, não tem como eu falar de uma forma menor do que falar que realmente a vida é épica. Do que eu falar que realmente as coisas, por mais que elas tensionem a não dar tão certo às vezes e serem complicadas, é épico, porque a gente entende com o tempo que não precisa se acomodar, a gente pode gerar um caminho cada vez maior. E eu falando dessa forma fica parecendo muito otimista, e o que vem pela frente não é tão otimista assim, são novos debates. Mas precisamente a gente tem um debate muito maior vindo por aí, que também não é tão impactante quanto esse, mas é bem legal. Porque depois desse arco a gente tem, obviamente, uma mudança de situações, né? Eu vou acabar entrando um pouco nessa questão, que é o quê? No arco seguinte a gente tem o novo conselho estudantil do 100º presidente, que aí é o Zenkichi, o novo presidente, e aí nós temos o arco do casamento negro. Que é quando a gente descobre algumas coisas que pra mim são bem estranhas, que é o fato de, por exemplo, a Medaka ser da família Kurokami, que é uma família riquíssima. Então, famílias dos quadrinhos que se acham famílias ricas, acreditem, a família Kurokami é mais rica que vocês. E a gente acaba descobrindo que a Medaka tinha sido prometida em casamento pra quem ganhasse o casamento negro. Só que na época, esse casamento ele foi cancelado. Por quê? Porque uma das pessoas... não vou contar. Mas o casamento tinha sido cancelado. Só que o casamento ele volta a acontecer, e agora com as filhas com as filhas dos caras do casamento. Confuso pra caralho, mas é basicamente isso. Tá? Mas assim, basicamente esse casamento negro ele serve em essência pra apresentar pra gente um novo conceito que será utilizado no arco seguinte. Só que ele é muito legal porque é um dos pontos que entra maior essa questão da cagação de regra que eu falei, do bullshit de ninguém morre. Porque aqui tem um momento muito foda, que tecnicamente era pro Zenkichi ter morrido. Nessa história já era pro Zenkichi ter morrido umas 4 vezes. Só que a grande skill de pessoas não morrem nessa série é muito bem utilizada aqui. E é nesse momento que a gente acaba sendo pego muito bem por isso. Porque, tipo assim, o Zenkichi tá ali e tal, ele vai pra salvar a Medaka. Aí quando a gente descobre, que eu acho maravilhoso, a gente descobre que a Medaka já tomou um fora dele. E aí a gente vem pra uma questão que lá no começo é muito pegada, que é: o Zenkichi gosta da Medaka. Ele sempre gostou, isso a história trabalha muito bem. A One Shot, inclusive, deixa isso muito mais evidente do que a série. Só que ele gosta dela, só que ele acha que ela não gosta dele. E o inverso também ocorre, porque a Medaka gosta dele, só que ela acha que ele não gosta dela. Não da mesma forma. E isso gera algumas situações bem engraçadas. Né? Tipo, nesse arco do casamento negro tem um momento que a Medaka fala que ela já se declarou pro Zenkichi quando ela tinha 2 anos de idade, e o Zenkichi falou que não queria casar com ela. Aí a mulher do casamento fica: mas será que ela entende que ele era uma criança de 2 anos? Isso é muito bacana. Assim como nesse arco a gente vê uma Medaka muito mais independente. É muito legal a gente ver que
E aí cabe alguns pontos que talvez sejam spoilers, talvez, quase certeza. Mas assim, é muito legal mencionar. Por quê? A Medaka conhece o Zenki desde os seus 2 anos. Até menos. O Zenki é a mesma coisa, conhece ela. Só que quem guiou a Medaka pelo caminho de querer ajudar as pessoas desconhecidas foi o Zenki. Porque ele falou pra ela que ela existia pra ajudar pessoas desconhecidas. No momento que ele tem a oportunidade de refazer o que ele poderia falar, ele não fala tipo, olha, você existe pra cuidar de mim, você existe pra me fazer feliz. Ele fala que ela tem que decidir o que ela quer fazer. E que quando ela decidir, ele vai apoiar. Então, é muito legal. E é bem interessante que antes, isso já tinha gerado outros momentos, de, por exemplo, o Kumagawa olhar pro Zenki e falar assim, você fica falando muito e se. Só que você não sabe como é que vai ser. E se você morre nesse meio tempo? Você não se declarou pra ela. Só que é muito legal essa questão do Zenki e da Medaka, porque em nenhum momento eles tentam forçar o sentimento. Eles respeitam o limite do outro. Eles respeitam a questão de um do outro. Então a história se desenvolve de uma maneira que quanto mais você vai lendo, mais você vai percebendo que um gosta do outro. É um Battle Shonen. Um gosta do outro. Só que um respeita a questão do outro por achar que o outro não gosta. Então ele respeita a amizade, ele respeita o companheirismo que aquele outro lhe oferece. Então a forma como isso é trabalhado é muito legal. A forma como a narrativa se desenvolve para que isso funcione também é muito boa. Porém, entretanto, todavia, não obstante, no arco do casamento negro, isso é muito bem revelado, é muito bem trabalhado, justamente porque é graças a isso que a gente consegue ter uma noção que sim, que os dois se gostam. E que quando a Medaka pediu pra casar com o Zenki, ele era uma criança, então obviamente ele não ia aceitar. E além disso, é aqui onde a gente tem a apresentação de um novo conceito, tá? Porque aí fora os not... Aí a gente vai manter esses 3 conceitos que eu falei que foram os segundos, que é o minor, o plus e o not equals. Só que aqui, além dos 3, a gente ganha um outro conceito que se chama o conceito de estilos, que são as falas, as formas de falar. E o estilo, ele vai ser muito útil no arco que vem após o casamento negro, que é o arco da Shiranui desaparecida. Eu não falei da Shiranui até agora, e aqui eu vou falar um pouco dela. A Shiranui é a melhor amiga do Zenki, e ela tem uma função narrativa na história bem legal, que eu não vou falar aqui também por conta disso. Ah, Paulo, mas você pode falar spoilers? Não, não posso, porque eu acho que a ideia de eu falar do meu amor pela série é não dar spoiler pra você entender que eu gosto muito da série e você ir lá ver. Vocês entenderam agora meu plano, né? Você que tá ouvindo isso até agora, se você não tinha entendido, agora você entendeu. E assim, o arco da Shiranui desaparecida, ele não é o melhor arco da série. Pra mim, ele é o 3º arco melhor da série. Porque melhor 100º presidente de Okinawa, seguido pelo arco Minus, e o arco da Shiranui, ele tá em 3º. E ele tá em 3º porque ele tem o vilão, o Final Boss, que eu acho bem interessante, que é o Final Boss mais roubado. A gente falou muito de roubos até aqui, e Medaka Box tem muito. Só que o vilão dessa temporada, ele mata todo e qualquer roubo da série, se tornando um roubo maior do que qualquer roubo que a gente já tinha. Por quê? O vilão desse arco é um herói caído. Então a gente já tem um conceito bem legal aqui apresentado, que é o conceito do herói, que foi heróico, só que ele passou tanto tempo convivendo na humanidade, mesmo depois de morto, né, vamos dizer assim, que ele se corrompeu, e ele deixou de ser um herói. Então é meio que ele é um vilão agora, só que ele é um herói caído, ele é um vilão, certo? Ele é um herói caído. E ele é um herói caído movido à base de violência. Então o que ele quer é a real violência. E tanto que ele gosta de falar sempre a palavra fresh, né, que é o fresco, quando ele vai fazer alguma coisa que ele acha que é um desafio. E ele é o único personagem, que aqui vale essa menção, que é um pouco spoiler, ele é o único personagem que a Anshan-san deixa muito clara que ela não conseguiu derrotar até hoje. 5 milhões de anos, pelo que ela não falei a memória, e ela não conseguiu derrotar esse vilão, que é o Ihiko. E quando a gente conhece o Ihiko, a gente acaba descobrindo algumas coisas interessantes, que quando eu digo que o roubo vira um novo roubo, é basicamente por isso. O Ihiko, ele não tem habilidade. Só que os danos causados pelo Ihiko jamais se corrigem. Como assim? Sim, gente, essa é a parte mais interessante do Ihiko. O Ihiko, ele é um personagem, qualquer dano que ele lhe cause, esse dano ele não é revertido. Então, nem a questão de morte pode ser revertida. Se você morre na mão do Ihiko, você não volta. Se você é ferido pelo Ihiko, você não se cura. Não com os métodos utilizados. E mesmo os métodos tradicionais ainda assim tendem a demorar ainda mais, porque
é um personagem que tem uma violência muito pura, que ele é a base da própria agressão. A violência não consegue pará-lo, tá? Ele não é basicamente a versão que você consegue parar. Ele é uma figura, ele é tipo um exemplo muito prático, fugindo muito do conceito. Ele é tipo fanático, ele é um objeto irrefreável, você não consegue parar, mas ele é a violência em sua forma bruta, sua forma pura. Tanto que tem uns momentos assim de luta do Rico que você acha um absurdo, tipo, ele pega um elástico pra matar um personagem, entende? E ele fala que é um instrumento adequado. Tem uma cena que ele pega o óculos do Zenki, coloca na mão e fala assim: é com isso aqui que eu vou bater em vocês. Um óculos. E ele arrebenta nego com óculos. Então assim, ele é a personificação pura da agressão. E como é que você para a personificação pura do ódio, a massificação da agressividade? Com o diálogo. E é aqui onde o estilo se sobressai. Porque o estilo, eles são formas diferentes de falar. São formas de manejar a palavra. Então, a forma como esse link, né, que veio no Casamento Negro aqui é bem utilizada, gera todo um arco onde a gente tem um protagonismo muito forte do Zenki. Onde a gente tem um momento muito legal. E aí, junto com esse momento muito legal, a gente tem alguns momentos muito bacanas. Seguido de um momento onde a lua explode. Pra vocês entenderem melhor esse drama. Tá? Então, assim, é bem bizarro. E sim, gente, tem um momento que a lua explode. É um spoiler? É um spoiler. Mas é muito da hora isso. É muito absurdo. E eu tenho que destacar aqui. Tá? E aí, quando isso acontece, é que a gente vai pra um dos capítulos que eu juro pra vocês. Isso é uma coisa que eu tenho que conversar aqui, porque, cara, se eu arrepio toda vez que eu lembro dos capítulos 138, 139, 140, 185, me faz chorar todas as vezes. Eu acho que eu já devo ter lido esse capítulo umas 4, 5 vezes. E se eu não sair o colinho marejado, eu acho que eu tô falhando como pessoa. Porque, mano, é um capítulo lindo. É um capítulo que ele ressoa muito. E ele é um capítulo pós-batalha final, pós a lua explodir. E aí eu não vou entrar nos méritos. E nós temos 3 discursos. Assim como lá no 100 e pouquinho, nós temos 3 discursos. E é um discurso do Zen, é um discurso da Shiranui, é um discurso do Zenki e é um discurso do Kumagawa. O discurso da Shiranui agradecendo, tal, tereréu, por conta de tudo que aconteceu. O do Zenki, ele basicamente ele comenta um pouco sobre a junção, né? Porque ele fala que ele aprendeu que 1 mais 1 é 2. Aí você olha e fala, nossa, isso é simples. Sim, mas dentro do conceito narrativo é muito grande. Eu também tenho um texto sobre, eu também vou ler um trecho pra vocês, tá? Se perguntar quanto é 1 mais 1, a resposta será padrão. Mas aqui, essa simples questão entra em um ponto além. Entra na questão da relação interpessoal em relação ao crescimento como pessoa. Isso enquanto vamos avançando. Essa é a sacada genial que torna esse capítulo ainda melhor que a tríade 138 e 140. A correção não torna, mas torna tão bom quanto. Mas vamos do início. Vamos começar mencionando que conforme o esperado, ele não é vencido por socos ou soco ou chute, afinal, como se derrota a violência pura? Ele é vencido por palavras. E aí a gente vem pra questão do discurso que eu fui falando no começo ali e eu não tinha visto que eu ia dar spoiler do negócio. Primeiro deles é, basicamente, a resposta mais clara a um questionamento tão simples, que é 1 mais 1. É aqui onde vemos um Zenki se explicar, que aprendeu isso após muito conviver com a Medaka. Ele expressando que sim, as relações interpessoais vão muito além de um simples 1 mais 1, pois somam mais e mais. Em suma, são relações que fazem bem, logo, só trazem mais e mais coisas boas. São os bons momentos que devemos valorizar e viver cada dia mais. Afinal, é para isso que crescemos, para cultivar laços e nos tornarmos pessoas melhores. O discurso do Kumagawa, por sua vez, apresenta o velho pessimismo dele, mas há algo que vai além. Ele nos dá uma noção de esperança com seu discurso todas as avessas, nos fazendo ver que, independentemente do quão desesperadora a sua situação for, ela pode melhorar. No fim, ele ameaça espancar quem disser o contrário, e nesse momento é que uma frase do capítulo 168 faz todo sentido e nos traz as lágrimas. Ok, que a situação em questão já era esperada, tá? Porque assim, o Kumagawa ele tem um azar muito desgraçado, tudo que ele aposta acontece o contrário. E aí, a gente tem o discurso, e é bem legal que ele fala bem assim, uma frase que eu inclusive tô com ela aqui, ele fala assim, Kumagawa ele fala da seguinte forma: apenas saibam que em algum lugar por aí eu existo.
Eu existo, alguém que é mais azarado do que qualquer um de vocês, rindo e vivendo sob as mesmas circunstâncias, mais extremas. Então, assim, ele é um personagem muito azarado e ele fala isso, né? O discurso dele é muito voltado nisso, de que ele é uma pessoa extremamente azarada, ele é uma pessoa extremamente odiada, e se ele pode avançar, e se ele pode desejar coisas a mais, e ele pode ser melhor, por que você não pode ser? E aí, quando eu digo do capítulo 168, quem viu meu status no Instagram, eu até mesmo tem uma postagem minha lá, ele tem esse discurso, que é um discurso que a Anshan San faz pra ele. E eu vou deixar a leitura dele, porque daí depois eu vou falar um pouco dos capítulos finais aí, pra finalizar. Mas eu não vou falar o que acontece, mas eu posso dizer que o Kumagawa ele faz uma aposta e ele ganha. E reflete muito esse discurso, porque a Anshan San ela fala pra ele assim: você é como uma estrela de esperança para aqueles que conhecem o desespero. Quanta coragem a sua vitória daria aos fracos? Pense sobre isso. Você foi como um irmãozinho para mim. Eu tenho certeza que querer vencer e ser capaz de vencer são uma coisa só. Cara, quando você lê isso, e agora tá dando vontade de chorar de novo, porque quando você lê isso e você vê o capítulo 185, malandro, que bagulho foda. Eu tô lembrando aqui, dá dando vontade de chorar, porque é muito lindo. É lindo. Esse discurso, ele ressoa de uma maneira tão bonita. Essa frase, quando vocês lerem, eu recomendo que vocês leiam. Quando vocês lerem esse capítulo e vocês chegarem no 185, esse discurso, ele faz um sentido tão absurdo. Tão absurdo. E é muito bonito, porque, tipo, o Kumagawa começa a chorar na hora. Ele começa, eu venci. E é muito legal. É muito legal, cara. É muito maravilhoso. E aí a gente corta, né? Depois desse capítulo a gente tem um momento final muito bonitinho, de todo mundo tirando foto falando que 1 mais 1 é 2. Justamente por conta da questão de 1 mais 1 real ser 2, né? Mas assim, além disso, é um discurso que ele precisa deixar muito claro que sim, que as pessoas podem amadurecer. E quando eu digo assim, agregar laços, que nem eu falei nesse texto, que nem eu falo nesse texto de top 5, eu falo muito da questão de a gente agregar laço como pessoas, a gente agregar laço como seres humanos uns com os outros. E às vezes a gente vai conhecer muita pessoa merda na vida. Isso não é nenhum bullshit, não é nenhuma coisa errada. Só que a gente precisa entender que a gente vai agregar laço com pessoas também que são maravilhosas. E a gente precisa cultivar essas pessoas maravilhosas na nossa vida, essas pessoas boas, essas pessoas que agregam. Entende? As outras pessoas, elas vão vir pra somar de alguma forma, somar algum aprendizado. Algumas às vezes que a gente não quer aprender, mas a gente acaba ganhando. Mas quando a gente conhece pessoas que agregam e fazem a diferença na nossa vida, mano, é 1 mais 1 tão gostoso assim de ver. Uma relação interpessoal que gera-se e cresce, né? Com relações que nos ajudam a crescer. Então depois desse capítulo, que pra mim é tipo, vocês perceberam assim, eu acho que eu fiquei com a voz um pouco mais embargada. A gente vai pros capítulos do Buquê para o Futuro, que por algum motivo Nishio Ishin decidiu que a gente tinha que saber o nome de todos os alunos do colégio Okinawa. Porque sim, ele coloca o nome de todos os alunos do colégio em 4 capítulos. 7, 8, 9... Não, 5 capítulos. Ele faz isso, cara, e é bizarro. Por um lado, é interessante, sim, mas é bizarro. Porque, puta merda, mano. Pensa, tem página, sem maldade, tem página, que é um quadro inteiro. Deve ter pelo menos uns 20 quadros com nome de aluno. E você fica, pra que isso? É um inferno, mas é um arco de transição. É gostoso você ler? Sim, porque depois tem os 2 capítulos finais, que são os epílogos, que é o 91 e 90, o 191 e 192. E os epílogos, eles são bem legais, porque o epílogo, ele é bem legal, porque ele corta pra anos à frente, quando a gente já vê todo mundo grande. E aí tem algumas diferenças, né? Por exemplo, a Medaka, por exemplo, agora ela tem animais. Né, agora ela consegue ficar perto dos animais porque ela deixou de ser uma presença intimidadora. A gente vai conhecendo um pouco mais, a gente descobre quem casou, a gente descobre quem teve filhos, assim vai indo. E tem um momento que o Zenkichi fala que ele achava que aquilo ia ser um Chunibyo pra todos eles. Só que ele percebeu que teve gente que vive até hoje, já com 20 e poucos anos, e ainda tem anormalidades. Teve uns igual ele que perderam as anormalidades com o passar dos anos. Então a forma como isso vai sendo narrado é bem legal. E o final é extremamente gostoso, porque assim, eles comentam sobre algumas pessoas, que é o Kumagawa e a Anshan San, porque o Kumagawa, depois da formatura, ele some, e a gente tem um capítulo onde a gente vê que ele meio que se gradua, né, que é quando ele abandona essa negatividade 100% e tal, então assim, é bem legal. E a Anshan San por um fator que eu não vou contar, porque é spoiler, mas eles comentam que em breve os dois devem reaparecer. E a série termina com o Zenkichi
E aí essa parte eu posso falar porque é um spoiler. A série termina com o Zenki e a Medaka meio que numa disputa pra decidir quem vai pedir quem em casamento. Mano, e é um final tão bonitinho que eu lembro que na época que eu li eu me senti satisfeito. Eu me senti satisfeito porque eu não tava esperando aquele final. Ele me foi um final entregue de uma maneira muito bonita. E depois de uma jornada toda como foi Medaka Box, porque pra mim Medaka Box ele remete a um período meu da vida que eu decidi que eu leria alguma coisa de uma forma mais diferente, né? Eu decidi que eu ia conseguir conferir alguma coisa diferente. E eu saí da série, cara, muito encantado. Eu saí realmente satisfeito com o que eu li. Eu saí realmente satisfeito. Óbvio que se eu soubesse japonês, eu tinha pegado o guidebook e as novelas pra ler. Porque, cara, eu preciso de mais Medaka Box. Mas assim, foi uma obra que fez uma diferença muito grande na minha vida. Foi uma obra que ela veio no momento da minha vida que eu tava meio perdido, né? Inicialmente ela veio num período que eu queria ler de tudo. Casou com um momento que eu comecei a ficar meio perdido. Quem me conheceu naquela época sabe como eu fiquei. Eu tava não tava muito legal, não tava muito bacana. Eu tava meio perdido. E ela casou justamente nesses capítulos mais emotivos. Então assim, acabou gerando-me uma emoção muito maior. Acabou gerando-me momentos de reflexão muito maior. E o que casou com esse texto, que foi o que eu fiz lá no blog, né, na época do Dollars, foi o texto do All Fiction que eu li também. E são textos que eles explicam. O meu texto mesmo do Dollars, ele é uma visão de fã muito diferente, mas narrando um pouco mais cada arco. O texto do All Fiction, ele é literalmente quase um TCC mesmo, onde você destrincha muita coisa. E são textos muito legais. Me ajudaram. O meu texto de Medaka Box no Word, ele dá 6 páginas. Ele me ajudou muito a externar coisas pra fora. Eu acho que é um dos 3 textos mais longos assim que eu já fiz. Ele só perde pro texto de Fuma no Kojiro e o texto de Yu-Gi-Oh! Arc-V, se não me falha a memória, que também são textos gigantescos. Mas assim, é um texto que ele externou muita coisa minha. Ele fez eu tirar muita coisa. E eu fazendo esse podcast agora, eu acabei tirando algumas outras coisas da mente, que foi um pouco de mostrar o quão grandioso é uma ideia que ela é feita descompromissadamente. O Nishi Ishin, ele não pensa em fazer um texto que não seja tão compromissado. Ele se compromete com o leitor, se compromete em entregar algo que o fã queira, mas não da forma como ele quer. Medaka Box, ele pode não se parecer a melhor obra do mundo, e nem é, ela nem se propõe a isso. Só que ela é uma obra extremamente interessante, é uma obra que, se você se permite, ela tende realmente a virar sua obra favorita. Inclusive, eu quero deixar isso adiantado, o episódio ainda nem terminou, tô chegando às considerações finais, mas eu já quero deixar adiantado que esse é o maior episódio do Comentando. Talvez no 200 a gente consiga superar esse episódio, talvez, mas é o maior episódio agora. E eu tô muito orgulhoso disso. Eu tô muito orgulhoso porque, se não fosse Medaka Box, talvez eu não tivesse conseguido desenvolver muitas ideias minhas pra textos longos. Se não fosse Medaka Box, talvez eu não tivesse uma noção tão maluca com relação ao quão a gente pode criticar uma coisa dentro de um conceito. Porque sim, eu gosto de criticar, mas Medaka Box, ele me fez parar pra analisar algumas maluquices de tipo assim, mano, os bullshits do shonen é muito maluco. As regras, né, a forma como a narrativa é trabalhada. Então tudo isso em Medaka Box, ela é feito de uma maneira que torna tudo muito melhor. Torna aquela obra uma coisa grande. E sim, eu vou elogiar Medaka Box enquanto eu viver, isso é uma certeza. Tá? Kurokami Medaka, Zenki, Akuni, Kikaijimi, Makumagawa, Inshan-san, Shiranui, Shoten o Haten, né, que é a sombra da Inshan-san e por aí vai. São personagens que, mano, no papel eles já se encerraram, mas pra mim eles têm uma importância muito grande, né? Toda a trajetória, toda a aventura, né? Porque a jornada, ela nunca chega ao fim, né? Enquanto a gente estiver procurando, a gente tem que agregar alguma coisa nessa jornada, a gente tem que agregar alguma coisa nas histórias. Pra mim, Medaka Box é uma obra que me marcou. Inclusive, nesse final eu até vou brincar com isso. Não sei se alguém vai ouvir, eu não sei quem vai ouvir isso, não sei até onde esse podcast vai chegar, eu espero que chegue longe. Mas se algum dia alguma editora anunciar essa obra no Brasil e quiser me convidar pra falar sobre, eu adoraria falar. E, inclusive, é uma obra que eu adoraria. Eu tenho como você tomar vergonha na minha cara pra pedir pras editoras. Porque, cara, Medaka Box é uma obra que, mano, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, você que tá ouvindo isso, você precisa dar uma chance. Ah, mas eu já vi o anime e não gostei. Mano, vê o Abnormal, vê tudo. O começo insuportável. Os primeiros episódios, eles são bem chatinhos, eles são lentos. Eles não têm aquela velocidade. Mas, cara, dá uma chance que quando chega o momento, amigo, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que revoluciona. E quando eu digo revoluciona a ideia que você tem às vezes de um shonen. Porque às vezes você fala, nossa, é só bobagem, é só bobajada. E é uma bobajada. Mas caralho, é uma bobajada muito bem feita. Uma bobajada muito bem pensada. Uma bobajada que é uma das obras, é uma das bobajadas que mudou a minha forma de pensar e de certa forma me ajudou.
uma bobajada que faz hoje em dia eu poder falar dessa forma de bobajada e poder falar que é uma bobajada que fez eu ter uma visão ainda mais crítica de muitas coisas. Eu consegui parar e analisar a obra por sobre trocentos viés. E que isso é maravilhoso. Só o fato de, tipo assim, essa obra ela ter vindo num momento de transição da minha vida e ela ter mostrado pra mim que sim, que existem obras boas, que às vezes a gente simplesmente caga e anda, porque a gente às vezes não tá pronto pra ler, mano, já faz uma diferença muito grande. E eu realmente peço, deem uma chance, essa é minha obra favorita. Se você tá ouvindo isso e você lê mangá, essa é minha obra favorita. Se você quer me entender um pouco melhor, dá uma chance. Ah, eu não quero. Tá bom. Mas se você puder, dá uma chance. Vai lá, assiste o anime. O anime, pra quem gosta de animação boa, é do Gainax, cara. É um anime muito bem feito. Pra quem quer um mangá bem legal, é um mangá bem legal. E eu sei que alguns amigos meus que estarão ouvindo esse podcast, muito provavelmente até aqui, eles vão olhar e vão falar, não gostei, né? Então assim, gente, fica a minha indicação. Ficou esse podcast imenso. E agora ele vai ficar um pouco maior, porque antes dos recadinhos da paróquia, eu tenho que agradecer aqui nominalmente algumas pessoas. Primeiramente, uma pessoa que eu já agradeci alguns episódios atrás, né, que inclusive é uma pessoa que me cobra muito isso. Inclusive é a pessoa que mais me puxou a orelha pra isso, que é o Luca, né, meu grande amigo Luca, que ele já puxou minha orelha pra eu voltar ao podcast e ficou falando que eu enrolava. Depois quando eu voltei ele falou que eu só enrolava ele, que eu nunca elogiava ele, que eu nunca falava dele. E eu tô falando pela segunda vez, porque eu falei isso pra ele esses dias. Ele é a pessoa que fez eu fazer esse podcast em louco, né, porque ele falou que por a forma como eu faço funciona muito melhor. Eu tenho que agradecer alguns amigos que puxam minhas orelhas aí também, fora ele, né? Agradecer o Vitor, agradecer o Gui, que são pessoas que puxam muito minha orelha, os meninos lá do Shonen Mais, né? O Andy, o pessoal que já falou pra mim, não, você tem que falar um pouco mais alto, sei o que, e agora eu tô tentando falar um pouco mais alto. Tenho que agradecer também ao pessoal que já me deu ideia de pauta de alguma forma, então como eu agradeci no cast de Terrifier, volta a falar da Yasmin, que me fez ver Terrifier e Evil Dead, então tenho que agradecer. Tenho que agradecer uma amiga minha que me elogiou esses dias, falou que funciona muito bem minha dicção para isso. Espero que ela esteja ouvindo esse episódio também, que é a Grazi. E assim como eu tenho que agradecer mais uma porrada de gente, só que se eu fosse estar todo mundo nominalmente, esse podcast passa de 1 hora. E que ele já vai passar. Então assim, se você ficou até aqui, a primeira coisa que eu falo é meu muito obrigado. Tá? Pode ter sido 10 pessoas, pode ter sido 20, pode ter sido 100 daqui a alguns tempos, pode ter sido 200. Eu agradeço você. Agradeço por me acompanhar nessa jornada. E eu vou adiantar pra vocês que a gente vai ter um episódio especial pra eu falar melhor da jornada minha como pessoa. Pra você que às vezes não quer ouvir esse tipo de podcast mais pautado, ele não vai entrar na cronologia normal, ele vai entrar nos especiais, então peço que vocês ouçam, tá? Encarecidamente. Mas agora a gente vai pros recadinhos da paróquia. Eu já agradeci algumas pessoas nominalmente, já agradeci um grupo nominalmente. E antes que eu esqueça, também agradecendo alguns amigos aí de longa data, que eu sei que vão ouvir esse podcast, talvez não todo, mas ouvirão. Tipo o Pedrinho, que vai me xingar a hora que ele vê que a BD acabou com a pauta. A Katiam, que provavelmente vai ouvir esse podcast inteiro, né? E assim como diversas outras pessoas que são queridas, eu não vou lembrar de todas agora, porque são 11h15 da noite. Antes do episódio sair, eu tô gravando isso aqui, porque eu tinha começado e a ideia, da forma como eu gravei a primeira vez, não ficou legal pra mim, tá? Então eu tô gravando de novo, eu espero que vocês tenham curtido até aqui. Mas agora a gente vai pros recadinhos de sempre, sendo que o primeiro é: você gostou do episódio? Você achou que ele ficou legal? Ficou bonito? Ficou parrudo? Ficou formoso? Indica pro amigo. Vai lá, faz esse favor pra mim. É o 100º, é a comemoração. Os primeiros 100 episódios desse podcast são marcados aí por pausas, são marcados por diversas situações. E cara, esse episódio, ele é um episódio extremamente emocionante para que você, sim, você que está ouvindo isso e não ouviu nenhum, começa daqui. Pode começar de Medaka Box. Eu garanto pra você que o 101 e o 102, eles vão ser 2 episódios que você vai ficar assim, ó, uau! E daqui pra frente, amigo, é só pra cima. É só pra cima. É só pra cima. Ainda vai ser nessa mesma vibe que tá sendo, né? Às vezes um barulho de moto e tal, em louco, sem cortes nem nada. Mas é isso. Então se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se quiser ouvir, tem mais 99 episódios. Com esse, se fosse uma especial, extra, derraposo podcast, etc., são 135 episódios. Você tem episódio pra ouvir a dar com pau. Ouça por livre vontade e escolha. Você tem de tudo pra escolher. Você tem até episódio de putaria. Você tem aí episódio de hard, você tem episódio de catecismos, você tem episódio de quadrinho nacional, que tem Valente, tem Flower Pot. Até o momento só tem 2, mas eu devo fazer mais alguns aí nas próximas semanas. Porque tem T-Rex, tem T-Rex que eu quero falar. Tem Terwind.
tem algumas outras coisas aí que eu quero falar, e aí eu não vou comentar porque senão vou dar muito spoiler do que tem por aí. Tem o Kurumada Verso vindo aí. Eu já vou deixar adiantado pra vocês que o Kurumada Verso está chegando. Então pra você que gosta de Masami ou Kurumada, estamos chegando com o episódio. Tem episódio sobre a obra do Katsura. Tem episódios sobre séries também vindo aí, que eu vou falar de The Last of Us, pretendo. Tá, então assim, não me abandonem, continuem aqui que eu garanto que vocês vão gostar bastante. Quero falar um pouco dos filmes que eu assisti, quero falar um pouco de novo de Bleach esse ano. Então assim, não me abandonem, continua aí que você vai curtir. Tá, tem um episódio certamente pra você que você vai curtir nos que passaram. Mas além de tudo isso, de coração, meu muito obrigado. Então assim, indica pra um amigo. Além de indicar pra um amigo, eu peço de coração pra vocês. Eu peço de coração. Avalia. De coração, avalia mesmo. Dá sua notinha, sua nota sincera. Se esse episódio você gostou, dá um 5. E aí eu sempre lembrando, né, a avaliação é pro Spotify ou pro Apple Podcast. Se for pra outro agregador, obviamente não será possível até então, porque até então não abriram. Mas quando abrir também não deixa de dar sua avaliação, tá bom? Sempre lembrando que o Comentando no QG, ele é um podcast semanal, tá? Atualmente tendo 2 episódios por semana, todas as terças e quintas ao meio-dia. Então não deixa de conferir no seu agregador principal. O que mais demora é o Deezer, mas o Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast e no Spotify, ele sai ao meio-dia em ponto, minutos depois ali. Então não deixa de conferir. No Deezer, às vezes quando sai uma cacetada de episódio, então muito provavelmente esses 2 vão sair juntos, mas não deixa de conferir, tá bom? E, cara, eu falei pra caramba, passou de 1 hora esse episódio, oficialmente é o maior episódio do Comentando, mas por hora é isso. Um abraço, lembre-se sempre, a vida é épica e tchau!